Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 803 Bestas enjauladas. Vários membros da Blood Reaver Corp se teletransportaram. No entanto, 9 membros, incluindo Blood Devil, descobriram que seus pergaminhos de transferência desconhecidos não funcionavam. Merda, chefe, fomos presos pelas algemas do conflito. Ota Angústia amaldiçoou. Nesse momento, os grandes magos chegaram. Não havia mais como escapar com os pergaminhos de transferência desconhecidos, pois os grandes magos poderiam simplesmente arrastá-los de volta depois que se teletransportassem. Blood Devil considerou a situação atual. Após a emboscada inicial, eles perderam 9 jogadores. Outros 12 se teletransportaram com pergaminhos de transferência desconhecidos. Isso significava que dos 60 jogadores originais, eles tinham apenas 39 no momento. Seria incrivelmente difícil para esses 39 jogadores encontrar outra oportunidade de escapar. Eles só podiam fazer uma coisa: dar tudo de si. Blood Devil olhou em volta. Todos os seus membros de sua equipe já estavam lutando com o inimigo. Enquanto isso, os jogadores que se teletransportaram estavam bombardeando ansiosamente o chat de voz com perguntas. Chefe, o que está acontecendo? Onde vocês estão? Fomos presos pelas algemas do conflito. Todos vocês, voltem aqui. Apressem-se, Blood Devil respondeu. Ele se virou para Dark Shadow e os outros. Shadow, vamos manter Nirvana Flame ocupado. O resto de vocês, lutem com tudo o que tem. Derrubem quantos bastardos puderem. A Blood Reaver Corps ainda desfrutava da vantagem numérica. Adicione suas táticas incomuns de batalha e trabalho em equipe impecável, e eles não estavam em grande desvantagem. Pelo menos não o suficiente para entrar em colapso completo. Lixo da Blood Reaver Corps. Hoje chegamos para coletar nossas dívidas. Não me diga que todos vocês são tão fracos. Blade Light gritou enquanto avançava na multidão dos jogadores da Blood Reaver Corps. Blood Devil, Dark Shadow e vários outros mantiveram Nian sob controle. Por enquanto, ele não poderia contribuir com nada para a batalha. Quanto aos outros mestres, o mais assustador era, sem dúvida, Blade Light. Ele era como uma fortaleza de ferro. Ninguém era forte o suficiente para causar algum dano real a ele. 2 bruxos miraram Blade Light com várias maldições quando o viram avançando em direção a eles. Depois disso, eles se juntaram aos outros conjuradores para bombardeá-lo com magia. Dark Hacken imediatamente levantou sua espada e lançou Dispel. Uma luz branca caiu sobre Blade Light, dissipando as maldições. Bang, bang, bang. Mais de uma dúzia de feitiços atingiram Blade Light. No entanto, os jogadores da Blood Reaver Corps ficaram estupefatos. Seus olhos estavam pregando peças neles, ou suas skills realmente não causaram mais do que 100 a 200 de dano. Que tipo de defesa maluca era essa? Um místico ergueu seu cajado, encantando a espada na outra mão com chamas furiosas e se bufando com Speed Windwalker. Ele então correu para as costas de Blade Light e cortou com sua espada. Um valor de dano de 100 flutuou acima da cabeça de Blade Light. Seus olhos se arregalaram em choque. O equipamento de Blade Light estava muito à frente de todos os outros, especialmente o escudo da Torre de Dracuro. As propriedades desse escudo fizeram com que sua defesa atingisse níveis indescritivelmente altos. Classes corpo a corpo comuns só podiam causar algumas dezenas de pontos de dano por golpe. Sem mencionar que seus ataques eram bloqueados com mais frequência do que não. Quanto aos magos, bruxos e místicos, seus feitiços mais poderosos mal causavam 200 de dano. Para alguém com mais de 130 mil pontos de vida, esse dano era insignificante. Chefe, a defesa desse cara é muito alta. Não causamos nenhum dano a ele. Blade Light avançou em um matador. O forte de um matador era sua alta velocidade de ataque. Em apenas um momento, este brandiu suas 2 lâminas e desencadeou uma enxurrada de ataques. Uma longa série de valores de dano subiu acima da cabeça de Blade Light, nenhum deles causando mais do que algumas dezenas de dano. Blade Light cortou com sua espada. Bang! O matador foi enviado voando. Diante das defesas impenetráveis de Blade Light, quase todos ficariam desamparados. Somente aqueles como Nian, Tang Yao e Xie Yao poderiam representar uma ameaça. Então, ele estava derrubando todos em seu caminho. Onde quer que ele fosse, os jogadores da Blood Reaver Corps recuaram com medo. Bang, bang. 2 matadores que tentaram se aproximar de Tang Yao e Xie Yao foram instantaneamente explodidos e mortos. Chefe, o que fazemos? Não somos páreos para eles. Acabamos de perder mais 3 membros. Ota Angústia gritou ansiosamente. Vendo Nian se segurando facilmente contra Blood Devil, Dark Shadow e muitos outros, ele finalmente teve que admitir que seu julgamento inicial estava errado. Blood Devil era um dos 3 jogadores mais fortes da tribo demoníaca. Dark Shadow também não teria problemas em entrar nos 5 primeiros. No entanto, mesmo com esses 2 jogadores trabalhando juntos, eles ainda estavam impotentes contra Nirvana Flame. Isso derrubou completamente os sentidos dos jogadores da Blood Reaver Corps. Sem mencionar Blade Light, Young Sparrow Rock e os outros que também eram fortes além da crença. Ser capaz de matar o inimigo mesmo em menor número, o que eram essas pessoas? A Blood Reaver Corps havia varrido toda a tribo demoníaca e Império dos Mortos-Vivos. Eles eram temidos por todas as principais equipes e guildas do submundo.
Mesmo depois de chegar à superfície, ainda era o mesmo. Ninguém era seu páreo. O orgulho havia preenchido todos os cantos do seu ser. No entanto, esse mesmo orgulho estava sendo esmagado agora por Ni Yan e os outros. A Blood Reaver Corps foi forçada a um estado miserável em apenas alguns breves momentos. Mesmo sendo uma emboscada, a força do grupo de Ni Yan não podia ser menosprezada. Blood Devil não conseguia entender por que a Kickers United tinha tantos mestres, quando outras guildas estavam lutando para produzir apenas alguns. Chefe, o que fazemos? Nesse ritmo, vamos ser eliminados. Nesse momento, os jogadores que haviam se teletransportado com pergaminhos de transferência desconhecidos finalmente voltaram. Eles rapidamente entraram na briga. Dane-se, irmãos. Vamos com tudo. Não deixem que eles nos desprezem. Blood Devil gritou. Vendo os membros de sua equipe caindo como moscas, um por um, ele não conseguiu mais se conter. Droga, mesmo se eu morrer, levarei pelo menos um deles comigo. Um dos matadores amaldiçoou. Suas duas lâminas se transformaram em uma cor verde brilhante. Essa era uma de suas skills, que encantava suas lâminas com veneno. O matador bebeu uma poção de velocidade. Aproveitando uma abertura, ele atacou o Summerbug. Você está procurando a morte. Undine Scaldrel gritou. Ele balançou seu cajado, disparando um feitiço após o outro no caçador. O matador de repente pulou no ar e soltou uma enxurrada de cortes. Bang, bang, bang. Os feitiços de Undine Scaldrel foram todos cortados. Esse é Origin Scroll. Ele é um dos 3 melhores matadores da tribo demoníaca. Summerbug reconheceu o matador avançando nele. Ele rapidamente recuou e balançou seu cajado disparando uma enxurrada de magia. Esse cara é bem famoso. Vários jogadores da Blood Reaver Corps eram altamente classificados nas tabelas de classificação da tribo demoníaca. Eles eram os pilares da equipe. Summerbug e Undine Scaldrel se juntaram para atacar Origin Scroll. Eles queriam trancá-lo. Todo feitiço que entrava em contato com a lâmina de Origin Scroll era imediatamente cortado. Apenas a 30 metros de Summerbug, ele soltou um grito. Demon Metamorfoses. Seus olhos ficaram vermelhos e emitiram uma luz demoníaca. De repente, ele chegou na frente de Summerbug e cortou com uma de suas lâminas, querendo abrir o estômago de Summerbug. Sua lâmina deixou para trás um rastro de fogo. Summerbug rapidamente recuou vários passos para trás enquanto as lâminas de Origin Scroll roçavam seu estômago. Repel. Summerbug balançou seu cajado enquanto uma força repelente se espalhava ao seu redor. Falha. Repel não funcionou. Summerbug sentiu seu coração apertar. Vendo Origin Scroll se aproximando, ele rapidamente ativou Arcane Reset. Bang, bang, bang. Ele imediatamente disparou 8 bolas de fogo. As lâminas velozes de Origin Scroll cortaram 5 bolas de fogo. Bang, bang, bang. 3 passaram e o atingiram. Uma série de valores de dano variando entre 6.000 a 7.000 flutuavam acima de sua cabeça. Ele só tinha um pouco de vida sobrando, cerca de 500 ou mais. Ele teve bastante sorte. Se pelo menos um dos feitiços de Summerbug tivesse dado crítico, ele estaria morto. Os feitiços de Undine Scaldrel também estavam sobrevoando. Quando Origin Scroll estava prestes a ser morto, ele ativou sua skill final. Seu corpo se transformou em um flash vermelho quando uma de suas lâminas perfurou o corpo de Summerbug. O corpo de Summerbug congelou. Ele foi imobilizado. Ele lutou para levantar seu cajado. No entanto, as lâminas de Origin Scroll eram como um raio dançando. PSFHT. 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 Summerbug foi atingido várias vezes em rápida sucessão. Em apenas 3 segundos, Summerbug recebeu 7 acertos. A velocidade de ataque assustadora de um matador estava em exibição para todos verem. Summerbug caiu morto no chão. Foi basicamente uma morte instantânea. No instante em que Origin Scroll matou Summerbug, 2 feitiços o atingiram, tirando o resto de vida sobrando. Ele também caiu no chão. Olhando para os 2 corpos no chão, Undine Scaldrel tinha um olhar abatido no rosto. No final, ele ainda não conseguiu salvar Summerbug. 3 jogadores da Blood Reaver Corps vieram correndo em sua direção. Ele não se atreveu a demorar e imediatamente começou a lutar. Os jogadores da Blood Reaver Corps eram todos veteranos do campo de batalha. Eles tinham proezas de batalha extremamente altas. Anteriormente, eles foram pegos desprevenidos pela emboscada de Ni Yan e os outros e sofreram perdas. Após um breve período de pânico, eles já haviam se acalmado. Eles sabiam que Ni Yan e os outros não os deixariam fugir. Havia uma grande chance que eles seriam eliminados hoje. Essa era uma batalha de vida ou morte. Encurralados em um canto, eles lutaram como bestas enjauladas. Sua resistência feroz deu a Ni Yan e os outros muitos problemas. Chefe, Summerbug morreu, Undine Scaldrel disse. Lei Su também morreu. Depois que a Blood Reaver Corps perdeu 19 jogadores, as Kickers United também começou a sofrer casualidades.